É bem provável que você siga uma rotina, vai à empresa, liga o computador, as imagens aparecem na tela, realiza suas atividades, encerra o sistema, desliga o computador e vai embora. Ao sair da empresa, retira o smartphone do bolso, efetua algumas tarefas no portátil e vai para casa. Ao chegar em casa, retira o notebook da bolsa e se conecta com o mundo. Liga a televisão de LCD e seu videogame para relaxar um pouco. Ao fim do dia, finalmente seus olhos podem descansar e seus eletrônicos podem ser desligados por algum tempo. Em todo esse processo, a computação gráfica está presente para facilitar a interação dos usuários com os equipamentos eletrônicos à sua volta. Bem, mas o que é computação gráfica? A computação gráfica é uma área da ciência da computação que, por meio de um conjunto de técnicas, é capaz de gerar imagens digitais. O que é imagem digital? A imagem digital é uma representação de uma imagem em uma região discreta, geralmente a tela de um computador. Pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. É limitada através de um conjunto de valores binários que representam bits e determinam os pontos que formam uma imagem, chamados de pixels. E o que são pixels? Pixels são minúsculos quadrados ou círculos que compõem uma imagem. Eles determinam a qualidade do recurso visual. Quanto mais pixels por polegada, mais nitidez se observa. A computação gráfica engloba 3 grandes áreas: síntese de imagens, processamento de imagens e análise de imagens. A síntese de imagens é o processo responsável pelas especificações geométricas. Ela abrange a modelagem geométrica, onde são realizados cálculos vetoriais que darão início à criação de uma imagem. O processamento de imagens é a etapa onde as imagens são alteradas de forma a aprimorar algum aspecto ou corrigir algum erro. Um exemplo típico é a correção da deformação de imagens de satélite decorrentes da curvatura da superfície terrestre. Já a análise de imagens é o processo contrário à síntese de imagem, onde a partir do recurso visual já pronto, são retirados dados primitivos, que são os cálculos matemáticos por trás da imagem em questão. Esta é a área básica para a visão de robôs, no qual é necessário identificar os elementos que compõem uma determinada imagem, para então utilizar-se dos dados e realizar ações pré-programadas. A modelagem geométrica consiste em um conjunto de técnicas e métodos que tem como objetivo descrever a forma e as características geométricas de um dado objeto por meio principalmente de cálculos vetoriais. Os objetos podem ser definidos por pontos, linhas e planos, que são definidos por equações matemáticas, posteriormente interpretadas pelo computador. Qualquer um que trabalha com computação gráfica percebe rapidamente que as transformações geométricas são uma parte essencial no processo de criação de uma imagem. Se uma imagem tem duas partes iguais, por exemplo, duas mãos, apenas uma precisa ser construída, a outra é obtida a partir de sua cópia, que será posteriormente transladada, espelhada e rotacionada até chegar à sua posição certa. Transladar um objeto significa deslocar ou somar a cada um de seus pontos x e y uma quantidade tx, ty. Rotacionar significa girar um objeto em um ângulo θ relativamente à sua origem, ou seja, encontrar para cada pixel p, x, y, um outro pixel q, x1, y1, sobre uma circunferência centrada na origem, que passa pelos dois pontos com ângulo θ, POQ. Escala diz respeito à variação do tamanho do objeto, o que consiste em multiplicar um de seus pontos x e y por um escalar alfa-beta. Espelhamento combina rotação por ângulos múltiplos de 90 graus com a inversão das coordenadas, ou rotação por múltiplos de 180 graus com alteração dos sentidos dos eixos da imagem. Dessa forma, as equações de rotação e translação são usadas nesse processo. Consiste na formação do sólido através da varredura de uma região bidimensional, XY, por um caminho diretor no terceiro eixo Z. Existem dois tipos de varredura. O primeiro é o translacional, onde o objeto é obtido pela translação por uma distância d de uma superfície S ao longo do vetor V. O segundo é o rotacional, onde a superfície do objeto é descrita por uma superfície ou curva que gira em torno de um eixo.